Hoje o tema é isso aí que você leu mesmo, trem-bala e geopolítica. Parece um tema meio esquecido e pouco relevante, mas se a gente for falar do que é relevante, do que está aparecendo nos jornais, vocês já sabem qual que vai ser a grande conversa. Então vamos tentar, quanto mais a gente se distanciar, acredito, das manchetes, mais sanidade a gente vai ter. Então hoje, contra tudo o que está aí aparecendo na mídia e indo em direção oposta, um tema que parece completamente inútil e irrelevante, vamos falar então de trem-bala e geopolítica. Bom, qual que seria o ponto de partida? Acredito que a primeira vez que eu ouvi falar de trem-bala, que seja o caso de muitos de vocês, ou pelo menos dos pais de vocês, seja em jornais, em Globo Repórter, noticiários, falando do trem-bala no Japão. Uma grande novidade, um exemplo de tecnologia, de você poder chegar rápido no local, em trens que às vezes flutuavam. Eu vi isso na Discovery Channel, acho que algumas vezes na TV a cabo, que eles os maglevs, né, que eles conseguiam, com uma tensão eletromagnética, eles não precisavam nem encostar nos trilhos, eles eram movidos, além de vários outros modelos que eu não vou arriscar a planejar, a explanar aqui, porque não é a minha especialidade. Mas aparecia ali como uma grande novidade, sobretudo do Oriente, alguns casos da Europa também, as viagens de trem da Europa, que eram muito propagadas como a grande vantagem de se visitar a Europa é que você vai para um país e consegue conhecer todos os outros através das viagens de trem. Bom, esse foi o primeiro exemplo. Só que aí o Brasil acabou importando e comprando essa ideia, mais do que como uma curiosidade, como uma possibilidade de fazer política pública aqui, como uma solução para o nosso problema da nossa malha rodoviária bastante exaurida, ou seja, das nossas estradas que já não aguentam a capacidade, também não são muito seguras em alguns casos. E também como forma de desafogar o sistema aviário pelo ar, né? Porque, veja, os aviões também mal dão conta dos passageiros, existe quase um cartel ali concentrando meia dúzia de companhias dominando o mercado e as passagens não são exatamente baratas e acessíveis. Então o trem-bala, um trem de alta velocidade, né, o TAV, como foi chamado, TAV, seria uma solução sobretudo para São Paulo e Rio de Janeiro, que seriam as duas metrópoles mais importantes. Em 2009 apareceu aí um projeto que ligaria Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro e ficaria pronto para pelo menos a primeira parte do projeto em 2014, que seria o ano da Copa. É bom contextualizar aí, porque parece uma loucura a gente sequer sonhar com isso, mas os anos 2000 do governo Lula eram o ano da década das commodities, né? O Brasil estava ganhando muito dinheiro no comércio internacional. O governo Lula, ele teve alguns projetos sociais de bastante sucesso, elevando a qualidade de vida da população, ainda que houvesse uma compressão ali da classe média, por assim dizer, ou seja, a classe média ganhou um pouquinho mais e teve que dividir espaço aí com os mais pobres, e as pessoas ricas ficaram mais ricas, né? Então, foi um efeito de crescimento que não foi visível para todas as pessoas. Para quem era da classe média tradicional dos anos 80 e 70, talvez não tenha sentido tanto. Mas quem era das classes mais populares e quem era mais rico no período sentiu realmente um grande otimismo, uma efervescência. Então fazia sentido que o Brasil procurasse projetos inovadores, que saíssem assim do comum, de copiar o estrangeiro e realmente fazer algo nosso. Só que coisa vai, coisa vem, né? Abrindo licitação, tentando chamar as empresas. Foi criada até uma estatal para cuidar dessa questão. Uma estatal que ainda está ativa até os dias de hoje, a estatal do trem-bala, como ela é apelidada, mas ela tem uma outra função que eu vou falar mais pra frente. Não foi construído nenhum quilômetro, nenhum trilho, nada, nenhuma desapropriação. O trem-bala simplesmente não aconteceu. O trem de alta velocidade no Brasil não aconteceu com política pública, não aconteceu de nenhuma forma. E conforme os anos foram passando, a partir de 2013, com a recessão que se apresentou no país, era menos pensável ainda. E veja, apesar do governo federal sim entrar com uma parte do processo, do dinheiro ali, o grande problema é que as empresas não queriam entrar no projeto. Ele não era lucrativo, ele não era interessante para a iniciativa privada investir, mesmo que pudesse aferir os lucros depois. Mesmo que o Estado pagasse as obras de infraestrutura, não era interessante para nenhuma empresa. Essa construção. Alguns políticos até advogaram contra, jogaram contra mesmo, não nesse sentido mais banal que se fala hoje de torcer contra o Bolsonaro, torcer contra o governo, mas advogar contra o projeto. Um desses exemplos é o José Serra, né? Que ele foi governador, foi senador e todas as vezes que ele tinha um cargo ele usava para difamar o projeto para fazer ele não andar, porque ele achava que não era viável. Então o interesse dele era que não acontecesse, assim como muitos outros atores políticos achavam que essa ideia era uma besteira e que desperdiçaria dinheiro, recursos, enfim. Então, seja por alguma sabotagem interna, seja porque não era viável, seja porque o Brasil acabou perdendo fôlego
ao longo dessa empreitada, o projeto não saiu do papel. Mais para frente agora, nos anos de 2019, nós temos um reavivamento da chance de haver um trem-bala aqui no Brasil de novo, São Paulo e Rio de Janeiro provavelmente. A ideia seria então por via do investimento de empresas chinesas, e os chineses têm uma coisa interessante, que muitas vezes eles vão e eles entram com todo o dinheiro, e às vezes até com a mão de obra, como uma forma de garantir emprego para os próprios cidadãos, eles trazem chineses. Eles fizeram isso na África. No Brasil eu acho um pouco difícil acontecer, porque o Brasil tem mão de obra especializada, tem bastante empresas da construção civil que não gostariam muito dessa hipótese, né? Mas, enfim, eu vou colocar as fontes aqui embaixo, de qualquer forma, há essa sondagem de empresas chinesas fazerem de novo o projeto do trem-bala. Outra possibilidade, então, seria também dos americanos. A empresa ligada ao Elon Musk, né, o milionário da Tesla, conhecido também pela SpaceX, empresa que presta serviço para a NASA. Então, desde carros elétricos até viagem espacial e agora trens de alta velocidade, seria de chegar em 2025 aqui, mas chegar não com o trem pronto, né? Chegar com os investimentos, com os planos certinhos e executar uma obra que trouxesse investimento do capital privado. Então, de novo, uma coisa da iniciativa privada. O que toda essa trajetória conta pra gente sobre geopolítica, que seria a segunda palavra aí no título do vídeo? Bom, é bem interessante quando você pensa na reorganização dos poderes e das economias mundiais ao longo dos anos. Na década de 90, o Brasil meio que recebia, ainda com atraso, uma possibilidade dos japoneses despontarem como grande economia mundial. Os anos 80 foram bem turbulentos para os Estados Unidos, eles tiveram que remanejar toda a sua economia, que era lastreada em ouro, né, o dólar, cada dólar ali podia ser trocado por ouro, guardado no cofre nacional. Eles tiveram que realmente financiarizar a sua economia, se desindustrializar um pouco para controlar o sistema financeiro e tentar combater os japoneses que vinham com uma grande potência tecnológica. Ou seja, a indústria americana estava ficando para trás da indústria japonesa, então eles ganharam onde eles podiam ganhar, que é no sistema financeiro. Londres também fez a mesma coisa, né? Tem o Reagan e a Margaret Thatcher, são os grandes governantes. E o Japão, ele foi ficando para trás. E também há uma coisa interessante que o Japão não teve uma postura agressiva. Ele não tentou se firmar como uma grande potência, ele deixou acontecer. Ele preferiu agir como coadjuvante. Mas por que isso tudo é relevante? Bom, essa ameaça japonesa, essa sombra dos japoneses dominarem o mundo, ela não aparece desapercebida na cultura. Você tem os filmes, por exemplo, como Karate Kid, toda a influência cultural que chegava no Brasil na sessão da tarde, aqueles filmes, aquelas sombras, mostrando para nós como os japoneses eles eram os mais inteligentes, os mais capazes, como tudo era legal lá no Japão. Quem cresceu nos anos 90 não precisa pensar duas vezes. Você via e sentia realmente uma admiração pelo aquilo que eles faziam. E o Globo Repórter meio que alimentava isso, os noticiários, os documentários. Ainda que se falasse da Europa também com seus trens, o exemplo do trem-bala vinha dos japoneses, aquela coisa louca, né? Conforme isso vai rotacionando, conforme o Japão vai deixando de ser um ator de primeiro plano, indo para trás, a gente começa a ver um novo mundo surgir, né? Na década de 90, os Estados Unidos, no consenso de Washington, acabou a Guerra Fria, eles são os mais poderosos. E nos anos 2000, após 2001, você vê a autoridade deles desafiada no cenário internacional, nos atentados às Torres Gêmeas, né? Aí você vê que os Estados Unidos não tem tanta influência cultural, ou seja, nem todo mundo respeita eles, e também não tem tanta influência econômica, né? Os Estados Unidos dependia muito da sua máquina de guerra para alimentar a sua economia. E também essa economia lastreada apenas no sistema financeiro não gerava tantos empregos e tanta qualidade de vida. Então começam a aparecer outros elementos na economia internacional. É o boom das commodities, né? No caso da China crescendo e precisando de recursos naturais, carvão, petróleo, etc. para se desenvolver. E também as potências associadas, como o Brasil. Os anos 2000 é o ano dos BRICS, né? Do Brasil, Rússia, Índia e China, e também um pouco da África do Sul. E não é à toa que é nessa época que surge o projeto de fazer o trem-bala aqui no Brasil e até com uma tecnologia nacional, se possível, né? Com empresas nacionais concorrendo ali na licitação. Então havia um otimismo e faz sentido que caia daquela postura de admiração japonesa ao que vem de fora para uma postura de agora é a nossa vez. Mas, conforme dito, assim como o projeto perde o fôlego, o Brasil também perde o fôlego. Todo aquele otimismo em relação ao que o Brasil poderia fazer com a tecnologia, com a economia, ele realmente evapora em 2013. E a gente pode citar vários fatores por causa disso, mas ficaria muito comprido nesse vídeo. O que acontece de fato é que o Brasil abandona o projeto do trem-bala e ele só volta agora no final dos anos 2010, 2019 e agora 2020.
E não é à toa que os atores que despontam são justamente os americanos e os chineses, porque, de novo, na geopolítica, né? Se era o Japão, se era os Estados Unidos, as economias emergentes, e agora você tem esses dois, é porque são realmente esses dois que estão aí combatendo para ver como vai ser o futuro da tecnologia. Se vai ser essa nova economia inteligente, integrada, das startups americanas, esse novo modelo de negócios, das empresas que surgem e explodem rapidamente, ou se vai ser o modelo chinês, de um controle centralizado, estatal muito forte, de uma economia integrada, então, com o governo nacional, mas também muito competitiva e muito calcada na indústria, né? Eles têm uma mão de obra para o que eles oferecem em termos de especialização barata. Por que eu falo isso? Porque não é tão barata assim, né? Geralmente aquela mão de obra barata para fazer coisa simples já não acontece nem mais na China, acontece na Indonésia, acontece na Tailândia, acontece no Vietnã. Na China a gente fala de mão de obra de manufatura, né? De montar equipamentos, de trabalhar com tecnologia. E para isso eles são muito bons. Então veja, uma coisa tão simples como o trem-bala pode dar uma visão de mundo, conforme você vai acompanhando a história dele aqui no Brasil e as sombras que chegam pra gente, já que muitas vezes nós somos os últimos a saber. Bom, eu sou o Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e esse é o Que História é Essa? Espero que tenham gostado.